mesa de som de todo tamanho aqui. Vocês vão ter que encaixar aqui. Deu certo. Então você poder ter sido tomar sua água. Desenho para ocupado. Meus queridos irmãos espíritas, abençoe-nos e mantenha-nos sob a sua paz, Jesus. É um prazer, uma satisfação imensa estarmos aqui mais uma vez e podermos comungar deste ambiente de fraternidade, deste ambiente de confraternização espiritual. Agradecemos realmente de coração por essa oportunidade. A sociedade europeia vivia um momento ímpar em que a especulação tomava conta dos corações. Eram sonhos e desejos de que tudo fosse diferente. As pessoas da alta sociedade, aquelas que estavam acostumadas a se reunir nos finais de tarde, nos inícios de noite, uma vez por semana ou mais, para tomar o seu chá, para observarem o que acontecia nas altas rodas da sociedade, para os saraus de música e cultura. Agora eram tomadas por uma outra especulação, uma especulação interna que vinha do desejo de conhecer aquilo que estava além da vida ou além da morte. Aquilo que o véu da saudade houvera encoberto e que nunca se ouviu falar de tal forma clara a respeito da comunicabilidade com os espíritos. Era uma reunião numa casa luxuosa de uma duquesa, especificamente a duquesa de Pomar, onde ali se reuniam a alta sociedade europeia para que pudessem, em volta de uma mesa, evocarem os imortais, para receber deles as informações necessárias, para receber através dos raps e pancadas que começaram nos Estados Unidos da América, na cidade de Hydesville, e que tinha como objetivo único e exclusivo naquela altura matar a curiosidade dos participantes da sessão, que não poderíamos chamar de espírita, porque fora antes da codificação do espiritismo, porque fora antes de vir o aclaramento de Allan Kardec dos imortais a respeito daquelas sessões de comunicação espiritual. Mais tarde, quando nos surge o Livro dos Espíritos, naquele 18 de abril que estamos às vésperas de comemorar mais um aniversário, mais uma efeméride, começa-se então a dar o sentido moral e filosófico da doutrina espírita. O codificador inicia com a primeira questão, perguntando o que é Deus. Porque até então nunca se houvera, depois de toda a filosofia, de toda a ciência humana, naquele 1857, se questionado o que seria Deus. Porque quem seria Deus dava o sentido de uma personalidade, de um ser material como o homem houvera criado a imagem do Deus feito homem, e não do homem feito Deus. Porque durante longos períodos da história nós esculpimos na nossa consciência a imagem de um Deus que castiga, de um Deus que se irrita, de um Deus que se aborrece. Fora este o Deus plantado na consciência humana pelo Pentateuco mosaico, ou o que foi traduzido pelos homens. De um Deus que se irrita e expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, que mais tarde vai preferir um dos irmãos a outro, e por isso Caim mata Abel, e que o castiga depois que ele sai para a terra de Nod, consorcia, se casa com uma moça que ninguém sabe quem é. Esse mesmo Deus que a uma altura mandava que as pessoas pudessem adorar imagens, e a outras castigava os adoradores, tirando-lhes não só a vida, mas até mesmo a vida dos animais que pastavam por aquelas terras.
Então o livro dos Espíritos vai romper este grilhão e perguntar o que é Deus, pois ele não seria uma personalidade humana. E os Espíritos começam respondendo. Quebravam-se paradigmas, mas ainda era necessário aclarar a mensagem de Jesus. O mundo houvera o recebido, mas não o reconhecido. O povo judaico não tivera recebido a informação a respeito da mensagem de Jesus. Não o aceitara, porque esperava um líder político acima de tudo, como fora Moisés, um libertador da sociedade judaica, e não um libertador das almas humanas. Jesus passara anonimamente, porque as autoridades não aceitavam a sua mensagem de meu reino não é deste mundo. Com raras exceções, a maioria de nós não aceitávamos. Por isso, o condenamos à cruz. Era necessário, diziam os Espíritos, que fosse aclarada essa imagem do Cristo perante a sociedade humana. Era necessário que os homens e mulheres reconhecessem Jesus na intimidade, e que a sua mensagem, que fora apagada e deturpada durante a Idade Média, onde se queimavam homens e mulheres em nome de Jesus, o mesmo Senhor em que muitos perseguiram e que outros tantos foram perseguidos pelo nome de Jesus. Foi aí que os Espíritos impulsionaram o codificador, em 1864, para que pudesse nos trazer essa obra monumental, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para que nós saíssemos da infância ainda do estudo da doutrina espírita, para que avançássemos na centelha de sentimentos. E cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo foi pautado exclusivamente nas nossas necessidades tão perenes. Nós que ainda conhecemos tão pouco da moral do Cristo, nos deparamos com a estranha moral. Nós que ainda temos tanta dificuldade em honrar pai e mãe no sentido amplo da palavra, nós que ainda temos tanta dificuldade em aceitar que o seu reino não é da terra, mas é além dela. E o Evangelho chega rompendo essas situações próprias, abrindo caminhos, e mais que abrindo caminhos, abrindo consciências, fazendo verdadeiros milagres. Certa vez ouvi um expositor em Itaperuna dizer que o Espiritismo não faz proselitismo, mas milagres o Espiritismo faz. Basta refletir quando nós entramos pela porta da casa espírita algum tempo atrás. Nós éramos muito diferentes. Talvez mais presunçosos, mais vaidosos, mais orgulhosos, mais rancorosos. E mudamos gradativamente. Talvez não percebamos que tenhamos mudado, mas as pessoas que conosco caminham começam a ver que parece que nascem asas entre nós. Nós somos quase anjos. Inclusive, conversava com o Célio Aloísio, que foram e adotaram Guarapari por excelência, e me disseram que aqui em Guarapari os espíritas são verdadeiros anjos, generosos, caridosos e altamente pacientes. Por isso conto com a paciência das senhoras e dos senhores, e de antemão já agradeço a paciência. Nós nos tornamos muito melhores, mais sensíveis às dores humanas. Ligamos o televisor e quando vemos um irmão nosso atravessando momentos difíceis, nos comovemos, coisa que no passado não estaríamos nem aí, porque não era em nossa pele, porque não sofríamos o que aquela pessoa atravessa nesse momento. Queríamos que nós, os nossos filhos, os nossos aparentados, os nossos amigos estivessem bem, os outros que resolvessem para lá cada um por si. Cada um por si e Deus por todos. Mas quando o Espiritismo chega e a centelha do amor ao próximo, a evocação do Pai Nosso que estais na consciência de todos nós, que não está nos céus, mas está em toda parte, que é Pai de todos nós, nós começamos a nos ver como irmãos. E sentimos a necessidade da máxima apregoada pelos Espíritos: fora da caridade não há salvação. Naquela altura, a igreja dizia que fora dela, a igreja, não havia salvação. Se a pessoa não obedecesse toda a ritualística da igreja dominante, no caso a igreja católica, ela não teria direito ao reino da consciência.
Mas o Espiritismo promulga uma nova norma, dizendo que é preciso amar ao próximo como a si mesmo, e quando amamos, desejamos e fazermos a ele tudo o que gostaríamos que nós nos fizéssemos e que os outros também nos fizessem. Não era mais possível apenas estudar o Espiritismo sem ter uma mudança de comportamentos. Não era mais possível apenas absorver uma nova doutrina sem que pudéssemos nos transformar e transformar a humanidade a partir de nós mesmos. E então o Evangelho começa a ganhar o espaço que deveria nos nossos corações. A respeitabilidade que os Espíritos esperavam que nós tivéssemos pelo Evangelho. Boa nova. Como pode surgir boa nova se nós ainda formos velhas criaturas? Viciosas no sentido amplo da palavra, carregadas de egoísmo, que é a grande chaga que os Espíritos apregoam, onde pensamos primeiro no nosso umbigo, depois no nosso umbigo, em terceiro no nosso umbigo. E quando não sobrar mais umbigo no mundo, nós começamos a pensar no umbigo dos outros. A doutrina espírita então começa a fazer em nós esse milagre de transformação. E chegamos a 2014, comemorando agora 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda é pouco tempo para os milagres que foram feitos em nós. Ainda é pouco tempo diante da história imensa da humanidade, da população mundial, mas nós já estamos melhorando. E é muito difícil, o Célio, por exemplo, que é um conhecedor da alma humana, é muito difícil nós sabermos quando e quando melhoramos. Porque a gente pergunta muito aos outros, recorda, fulano, como você acha que eu estou? Porque temos a dificuldade dessa autoavaliação, e principalmente da autoavaliação positiva. Quando nos autoavaliamos, geralmente julgamos lá embaixo. Mas eu sou a pior pessoa, eu sou tão fraco, eu tento ser espírita. Ninguém tenta ser espírita, ou é ou não é. Mas como diria o Chico Xavier a respeito de mediunidade, existem médios e médios, como a Ponte Pinguela. Existem espíritas e espíritas. Principalmente aqueles que se envergonham de ser espíritas. Aqueles que quando alguém pergunta qual a sua religião, você é católico ou evangélico? Protestante, né? A pessoa diz, espírito. É quase um espirro que ninguém ouve. Porque na realidade sentimos-nos tímidos, e é por isso que os espíritos dizem que o mal se propaga tanto porque o bem ainda é muito tímido. Nós temos medo de expressar o bem. Nós temos medo de fazer o bem. Porque se fizermos o bem a alguém, a pessoa logo pensará, está com segundas intenções. Se formos gentis e generosos, a pessoa logo vai pensar, vai me pedir dinheiro emprestado. Então nós começamos a ser rudes no trânsito, no trabalho, em casa. Esquecemos palavras mágicas como obrigado, que fazem e abrem as portas da vida constantemente. Nos tornamos pessoas muito sérias e sisudas, carrancudas, para impor respeito aos outros. Queremos estar sempre de cara fechada, para que ninguém ultrapasse os nossos limites. Mas nos esquecemos que vive bem em sociedade quem vive abrindo as portas com um sorriso. Quem é generoso para consigo mesmo e para com os outros. E principalmente, se não queremos ficar velhos, com a estética. Porque o sorriso movimenta os músculos da face de forma gratuita. E a nossa derme agradece pelos tratamentos. Podemos até gastar menos com botox, com rímel, com os outros aparelhamentos para evitarmos o envelhecimento. Basta sorrir. Basta exteriorizar de nós o sentimento de amor para com os outros. Olharmos fraternalmente as pessoas, vendo em cada uma delas a extensão de nós mesmos, sem olharmos para dentro de nós e queremos tudo eu primeiro, eu e mais eu. Então na atualidade ainda é muito difícil ser cristão, porque o cristão é aquela pessoa que deve ter um posicionamento de renúncia a determinadas coisas. O jovem espírita principalmente tem um desafio imenso, porque vive numa sociedade ainda muito viciosa, numa sociedade ególatra. E muitas vezes o jovem espírita relata assim, mas eu sou às vezes preterido por alguns amigos. Porque, por exemplo, hoje tudo indica que o Flamengo ganhou o jogo, porque vimos alguns flamenguistas
felizes e buzinaço pelas ruas, então o Flamengo deve ter ganho. As pessoas aproveitam não só para comemorar o Flamengo que ganhou, mas aproveitam para embebedar-se, para brigar. E não existe coisa para dar mais coragem do que o álcool. Quase todo cachaceiro é violento, se torna agressivo e cria uma coragem que não tinha antes. Então a pessoa bebe e diz assim: hoje eu estou daquele jeito. E o jovem espírita que quer ir a uma comemoração, às vezes é preterido, porque o amigo vai dizer assim: toma um gole de cerveja, e ele diz assim: não, eu prefiro um copo de refrigerante. E vai dizer: poxa, você é careta. Então muitas vezes ser cristão ainda é muito difícil quando o mundo nos oferece alguns valores deturpados. O valor da agressividade espontânea, passar na rua e ver um cão e chutá-lo, é normal. E o pai e a mãe acham aquilo a coisa mais bonita do mundo, quando o infeliz da criança chuta o cachorro. Ao invés de ir lá e reprimir, o pai sorri. Quando ele envelhecer, a criança vai estar chutando ele de dentro de casa, que já não vai ser mais criança. São questões de lições básicas. Nós ainda temos dificuldade com alguma coisa de lixo, procurar uma lixeira, porque todo mundo joga na rua. Por que não jogar na rua? E o brasileiro é o povo mais curioso que existe no mundo, porque tudo que os outros fazem nós queremos fazer. Se sairmos aqui, pararmos ali em frente e começarmos a olhar para o céu, daí a pouco 2, 3, 4 pessoas vão estar olhando para o céu também, imaginando que nós estamos vendo um OVNI, um disco voador, alguma coisa parecida, um fantasma, um espírito, um anjo, qualquer trem, mas todo mundo quer olhar para o céu, sem saber porque o outro está olhando. É mais ou menos como ir à igreja e fazer tudo que os outros fazem. Meu pai dizia que quando era criança e ia para a igreja, para a missa, naquela época as famílias tinham que ir à missa aos domingos. E durante a semana toda aprontavam e domingo iam agradecer a Deus e tomar a hóstia. Mas durante a semana toda ia para tudo enquanto que era canto. Aprontavam de tudo, mas domingo era dia do Senhor. E aí, ele já criança virou para o pai e disse assim: mas papai, o que é que eu faço na igreja? Já com consciência, criança com consciência. O pai disse: menino, é a coisa mais simples do mundo. Tudo que os outros fizerem, você faz também. Se ajoelhar, você ajoelha. Se fizer o sinal da cruz, você faz o sinal da cruz. Se ficar de pé, você fica de pé. Mas e o objetivo de fazer tudo que os outros fazem? Qual será? Quando o Evangelho do Cristo nos toma a alma, nós começamos a ser seletivos, a ser questionadores de por que estamos fazendo. Porque o mundo nos diz que nós devemos ser agressivos uns com os outros. Não seria mais fácil sermos fraternos? Não seria mais fácil conhecer o nosso vizinho do lado? Ah, mas quem sabe isso dá trabalho e ele pode me pedir uma xícara de açúcar um dia? Pode, mas também pode me ajudar quando meu gás acabar. Mas também pode me estender a mão se eu tiver uma tonteira, uma tontura na rua. Mas também pode me dar uma notícia quando eu não estiver em casa e alguém passar na minha porta e deixar um recado. Nós temos dificuldade de conviver com os outros. Diz o ditado que nascer é fácil, morrer é fácil, difícil é conviver. É aceitar as pessoas como elas são, respeitando os seus limites, sem exigir mais do que elas podem dar e sem valorizar tudo o que elas podem fazer. Esse é outro grande problema. Alguns anos atrás eu conversava com o Célio a respeito de um irmão nosso espírita. E Aloísio, o Célio me confidenciou uma coisa que eu também vivia. Todas as vezes que nós íamos lá na casa espírita, não sei se o Célio se lembra disso, ele olhava com aquele olhar fuzilante. Eu não sei se era com todos os expositores. Com aquela cara de quem comeu e não gostou, eu ficava com medo dele sair da cadeira e vir pegar no meu pescoço e me estrangular. Eu dizia assim: meu Deus, o que é isso? Um ódio gratuito. E depois de algum tempo a gente vai percebendo quando as pessoas estão receptivas, quando as pessoas estão insatisfeitas, quando as pessoas estão com fome. Você quer ver uma coisa difícil? É fazer palestra para um público não espírita e faminto. Eu falei isso uma vez: falar em casamento, o espírita vai se casar, resolve casar num clube e chama a pessoa para fazer uma pré-eleição. Você vai lá falar 20 minutos, aquele público já não aguenta mais, já saiu de casa guardando a barriga 3 dias para comer no casamento, já fez dieta para comer tudo no casamento. Chega lá, vai um expositor espírita falar sobre amor, sobre isso, sobre casamento, sobre relacionamento. As pessoas começam a olhar para o relógio nervosas, irritadiças, porque estão com fome, já saíram de casa com fome. Tem 3 dias que não come. Você imagina só, boca livre, casamento, comer em casa para quê? A gente economiza, faz aquela dieta. Quando chega lá,
tira a barriga da miséria. E a pessoa fica com aquele olhar, aquela cara sisuda. E esse irmão nosso era a mesma coisa. Todas as vezes. A primeira vez eu achei que deve ser normal, ele deve ter brigado em casa, a esposa bateu nele, alguma coisa assim. A segunda vez eu falei assim, deve ser coincidência. A coisa deve estar feia pro lado dele. A terceira vez eu disse assim, não pode. É espírito obsessor, só pode. Só deve estar obsidiado, ou ele ou eu. É aquela história do nosso santo não bate. E uma vez conversando com o Célio me confidenciou que era a mesma coisa. Eu falei, descobri. Então eu vou fazer o seguinte. Ao invés de ficar com a cara feia para ele, que dá vontade, né? Apesar da gente ser espírita, dá vontade, eu disse assim, eu vou fazer diferente. Aí todas as vezes que eu sabia que ele ia a Itaperuna, eu corria no local onde ele ia fazer a palestra. Chegava ele e o violão chegava primeiro, depois ele. E quando ele chegava, eu já estava em pé na porta para recebê-lo. Fulano, como vai? A primeira vez ele me olhou com aquela cara de desprezo, bem. A segunda vez, lá estava eu de novo. A terceira vez, e todas as vezes que ele ia a Itaperuna, lá estava eu na porta para recebê-lo, cumprimentá-lo. Ele começou a me tratar diferente. Quando ele pegava o violão, ele olhava para mim e dava até um sorriso. Eu falei, Jesus, que milagre. A coisa foi mudando, foi melhorando. Voltei na casa espírita para fazer a palestra. Ele me recebeu e disse assim, Jefferson, como você está? Tudo bem? Eu disse assim, meu Deus, é milagre mesmo. Os espíritos superiores tiraram os obsessores, resolveram o problema. Ou os meus, ou os dele. É uma coisa ainda comum, chamada rivalidade, que não deveria haver no meio espírita ou no meio cristão. Rivalidade por quê? Mas ainda existe, infelizmente. Existem aqueles expositores que não vão às palestras públicas da casa espírita. Participam de todas as reuniões mediúnicas, todas as atividades doutrinárias, mas quando chega na palestra pública, não vai. Porque acha que já sabe o suficiente. Porque acha que já ganhou o conhecimento suficiente para ir ver o Célio, para ir ver o Aloísio, para ir ver a Sara, para ir ver qualquer expositor. Nos esquecemos de que Allan Kardec nos diz que nós desencarnamos, reencarnamos e continuamos aprendendo sempre. Então essa rivalidade não acontece só na casa espírita, ela acontece no nosso trabalho também. Quando nós chegamos num novo trabalho e as pessoas, os funcionários mais antigos nos olham com aquela cara de surpresa, lá vem tomar o meu lugar. E já começam a criar aquela repulsa gratuita. Tudo que a pessoa faz está errado. Porque a pessoa é feia, porque é alta, porque é magra, porque é gorda, porque é baixa, porque é azul, porque é negra, porque é branca, que fala muito, que fala pouco, que fala grosso, fala fino. E começa-se a criar aquela antipatia gratuita, sem se dar conta de quem e por quê. Criamos uma disputa. Estamos disputando o quê? O salário dele vai vir e o meu também, mas eu quero ter rivalidade com ele. Ah, não gostei da pessoa. E aí vem a culpa do pobre do santo. Meu santo não bateu com o dele. Como nós somos espíritas, o meu espírito protetor não bateu com ele. Não, aquela pessoa tem algo estranho. E nós não procuramos nos aproximar, quebrar a barreira, tirar o gelo, como diz a garotada. Não, a gente prefere ficar sempre atrás, escondido, recuado, sempre com receio. Não gostei não, aquela pessoa, mas fulano já tentou, não quero conviver, não gostei, achei antipático, antipática, estranho, estranha. E começamos a criar uma sensação de irritabilidade. Vivemos muitas vezes anos e anos trabalhando com a pessoa do nosso lado, não gostando dela sem ter motivos. Falta de caridade. Não precisa ser espírita, não precisa ser médium para saber que é a falta de caridade para com a pessoa. Não seria mais fácil acolher aquele que chega, convidar-lhe para sentar ao nosso lado, discutir informações? Nós estamos há mais tempo no trabalho, podemos ajudá-lo, mas também trocar experiências, aprender com ele ou com ela. Preferimos criar a rivalidade, mas a rivalidade acaba quando surge a necessidade. Quando nós temos a necessidade, a gente se torna amigo do pior inimigo e liga assim: fulano, amanhã eu não vou poder ir trabalhar, será que você pode fazer aquela tarefa por mim? Nem o telefone da pessoa nós tínhamos. Usamos outro para nos fornecer o telefone e ligamos para a pessoa. É porque eu vou levar meu filho no médico, você pode trabalhar, fazer aquele serviço por mim? Ainda é cara de pau. Além de ser não caridoso, ainda é cara de pau, porque nunca demos um bom dia. E já chegamos de súbito pedindo. Então são essas situações muito pessoais que nós carregamos na nossa vida.
a falta de respeito não com os outros, conosco mesmo. O Evangelho do Cristo não propõe que nós sejamos santos, que abdiquemos a tudo que a vida oferece. O espírita não deve ser aquela pessoa triste, depressiva. Estou servindo a Jesus. Estou servindo a Jesus. Estou servindo a Jesus. Eu sou espírito, não é espírito, é cadáver, é defunto. Já virou defunto. Nós temos que ser joviais e alegres. A pessoa diz, eu ouvi uma vez uma senhora com seus 80 e lá vai fumadas. Ela subiu à frente da casa espírita para falar como era ser espírita, como era ser médium. Ela disse assim, eu nunca pintei cabelo, nunca pintei as unhas, nunca usei batom, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo outro. Eu pensei, ela morreu, esqueceu. Ela está no lugar certo, na casa espírita, mas é porque ela é espírito. E foi falando, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Porque muitas vezes nos implantaram a imagem de que para ser espírita nós precisamos ser pessoas tristes, mal amadas, depressivas, que vivem ali, sim senhor, não senhor, sim senhor, não. O espírita não, deve ser alguém vibrante, alegre, contagiante, que se sinta bem consigo mesmo, que se ame, que se olhe no espelho, que sinta satisfação em servir a Jesus. O Evangelho do Cristo não pede essa renúncia física, mas a renúncia íntima. Não adianta recusar a tudo de bom que a vida oferece ou aquilo que nos faça bem. A exemplo do Chico Xavier. O Chico gostava de usar peruca, usava peruca. Qual o problema? Ia ser menos médium porque usava peruca? Ou Divaldo porque pinta os cabelos? Não, a pessoa tem que se sentir bem, olhar-se no espelho e se sentir bem. Não há necessidade de ser aquela pessoa. Não, eu sou cristão. Porque existem pessoas que na casa espírita vestem uma roupagem de santo que a pessoa nem fala. Chega na casa, minha irmã, tudo bem. Quando chega fora da casa espírita é totalmente diferente. No trabalho parece um monstro, mas dentro do centro espírita nem abre a boca. A gente pensa que desencarnou realmente, porque veste uma roupa, não. Até a roupa procura não usar uma roupa mais colorida, não, vamos usar um branco, um preto, que é mais neutro, não sei o quê. E cuidamos dessas coisas, desses estereótipos próprios, como se fosse a roupagem que fizesse o espírita, como se fossem determinadas condutas enganadoras de nós mesmos, porque ninguém está conseguindo enganar o outro, está tentando enganar a si mesmo, e não consegue também. A proposta do Evangelho para a população atual, para os cristãos atualmente, para os espíritas atuais, é uma proposta de renovação íntima, de satisfação, porque ninguém poderá ajudar os outros se não ajudar a si próprio primeiro. É preciso estar de bem com a vida, literalmente. É preciso ser uma pessoa otimista. Não adianta ser um espírita para dizer, não, aqui na terra a gente só vem para sofrer. A terra é um vale de lágrimas. Olha, meu filho, é assim mesmo, você vai sofrer até morrer. E pior de tudo, depois de desencarnar vai continuar sofrendo. E na outra encarnação vai continuar sofrendo. E depois vai continuar sofrendo. Não. Nós podemos nos consolar de que o sofrimento é opcional. Nós transformamos determinadas situações em sofrimento ou as transformamos em aprendizado, em crescimento pessoal, em superação íntima. Quando a dor nos apresenta, é que nós sabemos que podemos vencê-la, que ela não é tão grande quanto nós imaginávamos. Na próxima encarnação, eu vou trabalhar na casa espírita, Luiz. Espera um pouco, deixa eu resolver um problema lá em casa. A minha esposa está doente, eu também estou doente. Olha, meus filhos têm que estudar. Eu tenho muita coisa a fazer. Nessa encarnação eu não fui feliz. Não. Nessa encarnação, Deus não me deu os recursos que eu precisava para trabalhar na casa espírita. A notícia ruim é que na próxima encarnação eu vou ter menos recurso ainda. Porque de acordo com o que eu não fizer agora, se eu já estou achando que está difícil e não fiz nada, vai ser mais escasso ainda. Aí a minha esposa não vai ser doente. Nós dois vamos ser doentes. Os meus filhos não vão ser difíceis, vão ser difíceis ao triplo. Todos eles serão muito difíceis. E eu não vou morar longe do centro espírita, não. Eu vou morar num lugar onde não tem a casa espírita. E o pior de tudo, quando eu pensar em sair, vai chegar aquela visita que é chata. Não tem aquela visita que chega? Quando você prepara para sair para a casa espírita, ela chega. Ela tinha 364 dias do ano para chegar. No dia que você se preparou, amor, eu vou para a casa espírita, ela chega. E o que a gente faz, como é bom cristão, bom espírito? Senta, cruza as perninhas. Pois é. A pessoa diz, vai chover. Está quente. Está frio? Está frio.
ao invés de puxarmos-la pelo braço e dizermos assim: estou saindo e vamos comigo, se quiser vai, se não quiser fica. E a gente diz: mas é falta de educação. Não. Quem sabe os espíritos a levaram com aquela enjoadeza toda, justamente naquele dia, para que nós a levemos para a casa espírita. Vai resolver o problema. Às vezes vem carregado de espírito obsessor. É como o telefone que toca e às altas horas da noite a pessoa diz assim: você estava dormindo? Não, estava não. Estava acordado, contando carneirinho para dormir. E a pessoa começa a falar, fala durante 30, 40 minutos e diz assim: eu estou te atrapalhando? Não, de jeito nenhum. Fique à vontade, já atrapalhou mesmo. Depois de 30, 40 minutos. Outro dia isso aconteceu comigo. Eu estava numa comemoração, que por coincidência era do meu aniversário. Aí ligou um amigo. E ele me ligou, atendi. Como vai, seu fulano? Porque eu não podia deixar de atender, né? Atendi. E ele começou a falar, mas não foi para parabenizar não, foi para contar a história. E começou a contar a história, passou 10, 15. E a mesa estava cheia de gente me esperando para jantar. E eu, pois é, E ele começou a falar: porque eu penso assim, o que você acha disso? Bom, isso, muito bom. Bom também. A ligação caiu, foi graças a Deus aos espíritos superiores. Daí a pouco ele me liga de novo. Agora eu estou te ligando do telefone da minha esposa, a bateria descarregou. E eu estou indo para o banheiro para falar com você, porque cá fora está um barulho danado, e ele já é mais idoso. Está um barulho terrível, eu vim para o banheiro. Ele trancou a porta do banheiro e está falando comigo dentro do banheiro. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu mereço. Na segunda ligação eu contei 38 minutos. Na primeira eu esqueci de ver, mas na segunda 38 minutos. Eu ganhei um belo presente de aniversário. E todo mundo já tinha jantado, porque ninguém ia esperar o bobo aqui enquanto falava no telefone. Todo mundo jantou. Depois eu pedi desculpa, fui para a mesa e jantei também. Existem pessoas assim. E nesse momento, como nós estamos para receber essas pessoas enjoadas? Nos momentos inoportunos. Caridosos, pacientes ou irritadiços? Como nós estamos diante do familiar que muitas vezes nos pede ajuda no momento mais difícil? Porque dizem os pessimistas que uma desgraça nunca vem sozinha. Quando a gente tem aquele dia estressante do trabalho, aquele problema todo, aquele dia exaustivo, chega em casa e lá vem bomba. Porque tem que terminar o dia bem. Então, para arrematar o dia, vem um problema maior. Se já tivemos um pesado durante o dia, no final do dia vem um maior ainda. E é aí que nós temos que provar a nossa habilidade de resolver os problemas. O cristão não é aquele que vai se enclausurar no alto do monte, vestir uma toga e ficar se fosse assim ia ser bom demais. O cristão atual é aquele que vive os problemas dentro de casa. É aquele que tem esposa, tem esposo, tem filho, tem filha, tem neto, tem neta. Trabalha, e quando recebe o salário tem que pagar a conta no final do mês. Esse é o cristão atual. Aquele que tem as dificuldades imensas. Aquele que às vezes larga tudo, vai para uma cidade para proferir uma palestra e só Deus sabe como está a coisa, né, Luiz? Só Deus sabe. Uma série de dificuldades. É aquele que enfrenta às vezes noites sem dormir. Eu até brinquei com o Virgílio, falei assim: Virgílio, quando eu quiser dormir eu vou vir para Colatina, porque eu nunca dormi tanto na minha vida igual ontem. Chegamos 4 e pouca da tarde, eu dormi quase que a tarde toda, o final da tarde, a noite inteira, só acordei hoje de manhã. Mas também depois de uma jornada de 5 horas por noite, você tem que dormir um pouco, né? Tirar o descanso. E aí a gente começa a analisar. Porque ser cristão, como nos informaram lá atrás, de que ninguém teria responsabilidade com nada. O cristão não constituirá família. O cristão não terá que trabalhar. O cristão não terá que ir aos locais onde são necessárias as pessoas de ajuda. As pessoas é que irão até ele. Era muito fácil. Mas os cristãos da atualidade precisam se movimentar. Precisam mudar a estrutura. Há pouco tempo nós vimos a visita do Papa Francisco ao Brasil, que chamou muito a atenção dos religiosos de um modo geral, pela simplicidade do pontífice, pela forma generosa com que ele tratava as pessoas, e por abdicar a alguns luxos, como por exemplo um carro blindado em pleno Rio de Janeiro, uma cidade altamente violenta. E eu estava na oficina de um primo meu, quando aconteceu aquele episódio do Papa, do carro ser desviado e ter perdido o local. E eu fiquei morrendo de rir, e isso é porque eu sou espírita, imagina se eu não fosse. Morrendo de rir dos seguranças, porque os seguranças
seguranças não sabiam o que faziam mais, porque perderam o local e o Papa queria ir com o vidro aberto cumprimentando as pessoas, caiu no meio de uma multidão, o trajeto se perdeu, os outros veículos, e ficou o Papa lá dando a mão a um e a outro, e seguranças quase infartando, porque imagine só, se alguém faz alguma coisa com o Papa ali naquele momento. Mas nós observamos que as coisas estão mudando, porque antigamente, quando se falava num pontífice de Roma, falava-se num sacerdote lá distante, onde era inatingível a qualquer pessoa. Nunca se imaginou que se poderia ter um Papa latino-americano, fazendo alusão aqui ao Belchior. Nunca se imaginou que se poderia ter um sacerdote, um pontífice que andasse de ônibus e fizesse a própria comida. Argentino, numa crise que a Argentina enfrenta, mundial, há anos, um jesuíta, além de tudo. Então nós começamos a ver que o cristão contemporâneo há de ser o cristão diferenciado. E não obstante, ele adota o nome de Francisco, em homenagem ao pobrezinho de Assis, aquele que soube como ninguém seguir os passos do Cristo, aquele que soube abdicar a tudo para ser um cristão com C maiúsculo, um cristão na forma ampla, do termo amplo da palavra. Então começamos a ver que as coisas agora estão diferenciadas porque há necessidade de reformação íntima. As religiões não mais são da forma que eram. Quem é mais experiente há de se lembrar, se não pegou, mas os seus ascendentes pegaram. Quando as missas eram celebradas em latim e o sacerdote virado para o altar com as costas para o povo. Ninguém entendia nada e não tinha por que entender. Era o que eu falei, a ritualística. Fazia o sinal da cruz, só entendi o amém. E estava bom demais. Estava bom o quê? Entender para quê? E não precisava entender. E o sacerdote virado com as costas para o povo, voltado para o Jesus crucificado. Mas hoje as coisas mudaram. Nós observamos sacerdotes que largaram alguns até o hábito da batina preta, que era utilizado e que nessa época da Semana Santa, do período da Quaresma, utilizavam o roxo, em sentido de tristeza, de dor. Hoje nós vimos agora há pouco as pessoas com seus ramos saindo da igreja, na comemoração de Domingo de Ramos, relembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando os judeus colocam ramos nas janelas, nas portas e nas ruas para receber aquele homem que houvera feito um milagre, que era a ressurreição de um morto, Lázaro, que na realidade nós conhecemos e descobrimos que ele não estava morto, estava letárgico ou cataléptico. Mas aquele mesmo povo que colocava agora os ramos nas suas portas, janelas e ruas para receber Jesus montado numa cavalgadura, foi o mesmo povo que horas depois pedia a liberação de Barrabás e a condenação de Jesus. Era o mesmo povo, inflamado por um ódio que eles não sabiam por quê, tomados por uma paixão que eles não sabiam por quais motivos. Queriam condenar o inocente à cruz, que era uma das mortes mais supliciantes de aquela altura, e que, diga-se de passagem, já estava excluída das condenações judaica e romana. Desejavam agora o sangue, vendo o Cristo no patíbulo, na casa pretorial, onde ali estava o governador da Judéia. Quando Jesus é apresentado ao sinédrio na casa de Anás e Caifás, eles perceberam que nenhuma condenação pesava sobre os ombros do Cristo, e levam-no para Herodes, levam-no para uma condenação superior, porque o povo judaico não encontrava motivos para o condenar. Ele passa por 2 julgamentos dos judeus. Depois, diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, numa atitude covarde que mais tarde ele vai espiar, faz aquele ato delinquente de lavar as mãos, como muitos de nós fizemos durante muitos anos. Lavamos as nossas mãos sem que assumíssemos a responsabilidade. O cristão vira e diz assim: se eu não puder fazer o bem, o mal também eu não faço. E acha que está abafando, enche o peito para dizer isso. Allan Kardec diz o seguinte: temei-vos considerar indiferentes, quando puderdes ser úteis.
pois vós não sereis responsáveis somente pelo mal que fizestes, mas pelo mal que decorre da ausência do bem. Então essa história de lavar as mãos, se eu não puder fazer o bem, o mal eu não faço, não resolve o problema mais. Nós precisamos, na infinidade das nossas forças, fazermos a diferença, sermos úteis, sermos generosos, sermos caridosos, sermos responsáveis. Pôncio Pilatos lava as mãos com a consciência pesada, pois sabia que nada pesava diante daquele judeu. Sabia que não havia no Código Penal Judaico Romano, que ainda hoje são as leis vigentes no nosso país pelo direito consuetudinário, direito romano. Sabia que não havia condenação a Jesus. Então o senador, e nós vamos encontrar no livro A Caminho da Luz, que mais tarde se converte em Emmanuel, resolve que evocasse as chibatadas para acalmar a fúria do povo judeu. E Jesus é chicoteado. Com halteres de chumbo às pontas, o chicote lhe rende 121 golpes pelo corpo todo, exceto pelo coração e pela cabeça, onde eram regiões proibidas pelos judeus de chibatearem. Colocaram-lhe auréola de espinhos sobre a cabeça. Deram-lhe a cana imunda para que pudesse reger um reino que não é na terra. Trajaram-lhe com um manto sujo e roto. E riram quando ele disse: meu reino não é deste mundo. Os seus discípulos àquela altura, entre eles Simão Bar-Jonas, o Simão filho de Jonas, ou Pedro, haviam se acovardado e negado a Jesus como mestre de cena. Nem pareciam os mesmos discípulos que horas antes ceavam com Cristo a última ceia. Banqueteavam com o mestre jurando-lhe amor. Judas, o discípulo que desejava construir um reino de riquezas e poder, e não é diferente atualmente. Nós ligamos o televisor e vemos pastores protestantes vendendo não o reino dos céus, mas um reino de riqueza na terra. A teologia da prosperidade, dizendo que se a pessoa fizer a campanha tal, doar tanto para a igreja, em 2 meses ela compra 3 carros importados, 2 mansões, abre uma empresa e fica milionária. São as mesmas igrejas nas quais o pastor compra uma fazenda por 29 milhões de reais à vista. Garanto que a maioria de nós aqui nem sabe o que é 29 milhões de reais. São as mesmas igrejas que esqueceram de pregar o evangelho para pregar a riqueza. Judas era assim. Achava que Jesus só poderia promover a reforma humana se tivesse dinheiro. Mas Jesus não aceitava aquilo. Continuava pregando um reino que não era na terra, sem dinheiro, sem exploração financeira. Um reino de amor e fraternidade. Ele beija a face do mestre em sinal de entrega à condenação. Os mesmos discípulos que horas antes estavam gritando na entrada triunfal de Jerusalém, agora estavam calados. O Cristo ascende o Gólgota, aproximadamente 1 hora da casa pretorial subindo a colina. Poucos estavam ao seu lado, pouquíssimos. Porque na maioria das vezes nós temos facilidade de estar ao lado das pessoas jubilosas, mas dificuldade de estar ao lado daquelas que sofrem em determinados momentos. Ele carregava a cruz, que pesava aproximadamente 70 quilos, a trave horizontal da cruz, o patíbulo. Ali pregaram-lhe, perfuraram-lhe os punhos, na chamada haste de destote, o espaço que contraiu os polegares para baixo. Por isso na pintura se vê 4 dedos e não 5. Perfuraram-lhe o flanco esquerdo, onde jorrou sangue e suor. Era uma condenação a um homem que nada tinha para ser condenado. Esses mesmos cristãos reencarnam mais tarde para expiar os erros cometidos, para voltarem atrás. Esses mesmos cristãos resolvem se congregar sobre uma mensagem renovada, para dizer ao mundo que nós erramos sim,
que nós não tivemos tempo, e mais que isso, não tivemos ouvido para ouvir, como ele dizia. Não tivemos ouvidos para ouvir. E hoje precisamos voltar e reaprender tudo de novo. Reaprender a amar como ele nos ensinou. Reaprender a sermos mais dóceis e mais generosos. Reaprender a sermos mais humanos e mais fraternos. Um jovem, numa noite de quinta-feira, depois de terem na casa da estrutura de mocidade discutido sobre ouvir a voz de Jesus e atender o seu chamado, ele saiu, foram a uma lanchonete, conversaram um pouco mais. Por volta das 22 horas ele pegou o carro e seguiu para casa. Quando de repente ele ouviu uma voz que dizia: compre 1 litro de leite. O jovem, naquele instante, pensou que deveria ter ficado louco, mas fez uma brincadeira: Jesus, é você? Se for, eu vou comprar 1 litro de leite. Não pesava nada comprar 1 litro de leite, e principalmente para tomar o leite, ia ser até agradável. Ele procurou uma padaria que ainda estava aberta, comprou 1 litro de leite, entrou de volta para o carro, bateu a porta e a voz dizia: entre à esquerda. Ele disse assim, aí já começou a ficar difícil. Porque quando a doutrina, o mestre nos pede uma coisa pequena, nós fazemos. Quando a coisa vai se agigantando, a gente já começa a questionar: mas será que eu devo? Ele disse assim: Jesus, para que entrar na esquerda? Aí eu já não estou te entendendo. Mas tudo bem, se é você, eu vou entrar. Entrou na rua esquerda. Siga em frente. Parecia até GPS, mas ele continuou seguindo em frente. Foi mais a distante, e a voz dizia: dobre à direita. Ele disse assim: Jesus, eu vou ficar perdido. Mas tudo bem. Os discípulos também, quando estavam perdidos diante da tempestade, você mandou que ela se acalmasse, e ela se acalmou. Eu vou seguir. Entrou numa localidade que era uma rua de comércios e casas. Não era a melhor área da cidade, nem a pior área da cidade. Era uma área comum. As casas estavam quase todas fechadas, exceto uma, que tinha uma luz acesa. Era o casebre mais pobre da rua. E a voz disse para ele: bata a porta. Disse assim: que isso, Jesus? Aí não. Eu já vim até aqui, comprei 1 litro de leite, bater na porta de alguém que eu não conheço. Bata a porta. Tudo bem, Senhor, se é você, eu vou fazer isso. Bateu a porta da casa com 1 litro de leite na mão, porque imaginou ele, só poderia ser para levar 1 litro de leite, né? Porque queria comprar 1 litro de leite. Quando ele bateu, alguém lá de dentro com uma voz gritante disse assim: quem está aí? Quem é você? E abriu a porta. Sem que ele pudesse responder, de ímpeto o homem com uma criança no colo deparou-se com aquele litro de leite, tomou o litro de leite da mão dele, sem perguntar se era para ele. E a esposa, que já vinha no corredor daquela casa pobre, tomou o litro de leite correndo às pressas e foi para a cozinha. Depois eles voltaram. A criança chorava copiosamente. A esposa preparou uma mamadeira muito rápida, esquentou o leite e voltou. Ele ficou ali em pé na porta. Ninguém o convidou para entrar, nem o mandou sair. Ele ficou em pé na porta, bem obediente, como o espírito obsessor. Só entra se a gente chama, tá? Os espíritos obsessores não entram graciosamente, nós que os chamamos pelo pensamento, e eles entram, encontram a porta aberta e entram. E eles começaram a falar. A esposa disse assim: nós estamos passando por tantas dificuldades, as dívidas são tão grandes, meu esposo está desempregado, nós estamos passando muitos problemas, as crianças estão sem nada. E aí saíram mais 2 crianças, era uma escadinha de 3. Não tem nada para se alimentar. E eu essa noite orei porque já não tinha o que fazer, e disse: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai mandar um anjo, e que esse anjo vai trazer alguma coisa nessa noite para nos alimentar. Sem ouvir a voz agora, ele levou a mão ao bolso, tirou a carteira, tirou todo o dinheiro que tinha
e deu àquela família. A mulher lhe agradeceu, o homem também. E eles ficaram de pé na porta com a criança mamando. Quando ele ia seguindo, ele voltou-se para trás e olhou e viu no seu imaginário a imagem de Jesus abraçando aquela família naquela noite de quinta-feira, mostrando que quando nós não temos mais forças para seguir, que quando nós não temos mais caminhos para trilhar, o Senhor abre as portas, mostra o caminho e utiliza pessoas como nós, de carne e osso, que são anjos para nos auxiliar. Que o Mestre não desampara nenhum dos seus irmãos menores, mas que a todos atende. Que a oração não é vã, palavra que se vai, mas é um clamor, um pedido de ajuda nos momentos mais difíceis. E é sempre atendido por esse chamado milagre invisível, por tocar alguém para que nos ajude. Nós somos cristãos. Nós queremos olhar para dentro durante todos os dias de nossas existências e pensarmos em tantas crianças que vão dormir hoje sem ter um copo de leite para tomar, em tantos lares desamparados pela sociedade humana, mas pensar também em quantas pessoas a essa altura estão se dedicando ao trabalho filantrópico e voluntário para tentar minorar a miséria humana. Pensar em quantas pessoas neste domingo estão deitadas nas sarjetas, vitimadas pelas drogas, pelo álcool. Em quantas mães desesperadas com seus filhos presos nos cárceres. Em quantos enfermos adoentados no leito de dor. E pedir a Jesus que os abençoe. Os cristãos da atualidade seremos nós, os trabalhadores da última hora, aqueles que o Mestre diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ide, todos nós, pregai o Evangelho e curai, em nome de nosso Mestre Jesus. A cura da alma, a cura do coração, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, uma palavra carinhosa. Então nessa hora, nós refletimos e dizemos: ó Jesus, amigo eterno, és o nosso Salvador, nós precisamos de Ti, fica conosco, Senhor, nós precisamos de Ti, fica conosco, Senhor. O dia já declinou, já é tarde, a noite desce, vive em nossa companhia, sem Ti nossa alma perece. Durante a noite o silêncio nos envolve em solidão. Fica conosco, Senhor, fica em nosso coração. Fica conosco, Senhor, fica em nosso coração. Nos momentos de aflição, nas horas tristes da dor, só Teu amor nos conforta. Fica conosco, Senhor, só Teu amor nos conforta. Fica
Fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, em nossos corações nesta noite, com a presença da paz e da fraternidade, com a luz do teu amor que se aclara à verdade. Fica conosco, Senhor, quando a noite se faz escura e perigosa. Ajuda-nos a colher a beleza da rosa, sem ferir as mãos dos espinhos, a trilhar novos caminhos. Fica conosco, Senhor. Onde a dor se apresente, a fidedigna companheira, a iluminar a terra inteira. Fica conosco, Senhor. Onde pousa um instante de nossa existência, pela nossa humilde inteligência. Fica conosco, Senhor. Quando a solidão nos assalte a estrada, na noite, no dia ou na madrugada, fica conosco, Senhor, para que não nos sintamos sozinhos, mas que agradeçamos os teus carinhos, através das mãos generosas de irmãos que talvez não conheçamos o nome. Pelo teu amor que a dor consome, fica conosco, Senhor. No trabalho da casa espírita, nas tarefas que abraçamos, por todos aqueles que apoiamos, fica conosco, Senhor. Nos nossos lares, em quais partes, em quais lugares, em Guarapari, Itaperuna, onde seja, que eles se convertam na tua santa e leal igreja, onde nós possamos fazer na consciência o altar da caridade. Sob a luz de um novo dia, nós te pedimos, fica em nossa companhia, Senhor. Sob o teu amparo e as luzes de Maria Santíssima, a nossa Mãe, bondosa e generosa, nós te pedimos, Senhor, fica sobre toda a face da terra, para que cultivemos a paz e evitemos a guerra. Fica onde os nossos passos forem ou onde desejarem ir. Muito obrigado por que estarmos aqui, por esta noite de fraternidade, de amor, por este banquete que nós celebramos, os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Pela luz que desfaz toda a tristeza, nós te dizemos, Senhor, muito obrigado. Pelo amor, santo e sublime amor, em expressão de mil amores, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhores.